Déjà vu, uma expressão francesa que significa já visto, é uma experiência comum, porém misteriosa. É aquela sensação estranha de familiaridade com uma situação que está acontecendo pela primeira vez. Você sente como se já tivesse estado ali, visto aquilo, feito isso, mas sabe que não. É como um bug na Matrix, um pulo no disco, um truque perplexo da mente. O déjà vu é uma experiência humana universal que atravessa culturas e gerações. A maioria das pessoas experimenta déjà vu em algum momento da vida. Pode ser fugaz e esquecível, ou pode ser vívido e perturbador. Apesar de sua prevalência, a ciência por trás do déjà vu permanece um enigma. Cientistas e filósofos há muito se intrigam com esse fenômeno, propondo várias teorias para explicar sua origem. Alguns acreditam que seja um soluço neurológico, uma falha nos circuitos de memória do cérebro. Outros especulam que seja uma janela para vidas passadas ou um sinal de habilidades precognitivas. Embora a verdadeira causa do déjà vu permaneça desconhecida, sua natureza enigmática continua a nos fascinar e intrigar. A experiência serve como um lembrete de que nossos cérebros são órgãos complexos e misteriosos, capazes de produzir fenômenos estranhos e maravilhosos. Uma teoria proeminente liga o déjà vu ao processamento da memória. O cérebro pode estar tratando erroneamente uma nova experiência como uma memória, levando à sensação de familiaridade. Isso pode ocorrer devido a um ligeiro atraso no processamento de informações entre diferentes partes do cérebro. Outra teoria sugere que o déjà vu surge dos mecanismos de previsão do cérebro. Nossos cérebros estão constantemente fazendo previsões sobre o mundo ao nosso redor. Se uma previsão se alinha perfeitamente com uma nova experiência, isso pode desencadear uma sensação de déjà vu. Alguns pesquisadores acreditam que o déjà vu está relacionado aos centros emocionais do cérebro. A sensação de familiaridade pode ser desencadeada por uma resposta emocional inconsciente a uma nova situação. Isso poderia explicar por que o déjà vu costuma ser acompanhado por uma sensação de estranheza ou desconforto. Embora essas teorias ofereçam explicações plausíveis, nenhuma delas desvenda totalmente o mistério do déjà vu. A natureza subjetiva e fugaz da experiência torna difícil estudá-la em um ambiente controlado. Imagine só, você está conversando com um amigo em um café e, de repente, parece que você já teve essa conversa antes. As palavras, o ambiente, o aroma do café, tudo parece estranhamente familiar. Ou talvez você esteja viajando para uma nova cidade, mas, ao caminhar por uma rua movimentada, é tomado pela sensação de já ter estado lá antes, embora saiba que não. Esses são exemplos clássicos de déjà vu na vida cotidiana. Pode ocorrer durante atividades comuns como ler um livro, assistir a um filme ou até mesmo caminhar pela rua. Pode ser desencadeado por uma visão específica, cheiro, som ou até mesmo uma combinação específica de estímulos sensoriais. A intensidade e a duração do déjà vu podem variar muito. Pode ser uma sensação passageira que dura alguns segundos, ou pode durar vários minutos, deixando você desorientado e perplexo. Independentemente de sua forma, o déjà vu serve como um poderoso lembrete do funcionamento misterioso da mente humana. Apesar de décadas de pesquisa, muito sobre o déjà vu permanece desconhecido. Os cientistas ainda estão trabalhando para entender os mecanismos neurológicos precisos envolvidos nesse fenômeno. A natureza elusiva do déjà vu, aliada à sua natureza subjetiva, torna desafiador estudá-lo em um ambiente laboratorial controlado. Além disso, não está claro por que algumas pessoas experimentam déjà vu com mais frequência do que outras. Alguns indivíduos relatam ter déjà vu regularmente, enquanto outros o experimentam raramente ou nunca. Os fatores que contribuem para essa variabilidade ainda não são totalmente compreendidos.
À medida que os cientistas se aprofundam nos mistérios do cérebro, eles esperam descobrir os segredos por trás do déjà vu. Pesquisas futuras podem revelar as regiões e os processos cerebrais específicos envolvidos, lançando luz sobre esse fenômeno intrigante. Até então, o déjà vu continuará sendo uma fonte de fascínio e curiosidade, um testemunho das capacidades extraordinárias e dos mistérios da mente humana.